Olá, marcadores e marcadoras, bem-vindos de volta ao nosso lugar seguro. Eu tô aqui depois de um longo inverno para poder fazer uma resenha. E a minha resenha de hoje é sobre um livrinho que eu recebi no Tag Inéditos de dezembro. Eu não esperava nem ler tão rápido aquele livro e nem tinha previsão de quando eu leria esse livro. Mas eu fiquei encantado com a história, fiquei encantado com todo aí o contexto do livro e mesmo que eu tenha lido no mês passado, esse livro ficou reverberando aqui na minha cabeça e eu preciso trazer para vocês essa resenha aqui, porque senão eu não vou conseguir dormir tranquilo. Mas antes de conferir essa resenha, não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal para me incentivar a trazer mais conteúdo como esse para vocês. E aproveita o cupom que eu deixo aqui do lado se você gostar desse tipo de literatura. Esses livros aqui eu recebo pelo Clube Tag Inéditos, então se você tem interesse em assinar o Clube Tag Inéditos ou Curadoria, é só aproveitar esse cupom aqui. Com ele você tem desconto na mensalidade e também recebe brindes exclusivos. Então anota direitinho e usa esse cupom na hora de fechar o seu pedido. Agora vem comigo que é hora de resenha. Esse livro aqui é Quando os Pássaros Voam para o Sul, da Lisa Ridzén, e conforme eu disse, recebi pelo Clube Tag Inéditos. Se você tem interesse em saber como está o livro, como está a revista e o projeto gráfico em si, com a luva, é só clicar no card que eu vou deixar aqui do lado, e assim você pode conferir como foi esse projeto gráfico para esse livro, lá no Clube Tag Inéditos. A autora de Quando os Pássaros Voam para o Sul é a Lisa Ridzén, é uma autora da Suécia. Ela mora em uma comunidade rural de lá e ela tem doutorado em sociologia. Então ela estudou aí masculinidades, principalmente nessa região onde ela mora. O livro aqui, Quando os Pássaros Voam para o Sul, ele foi inspirado na história do avô dela. Um dia, assim, logo depois que esse avô tinha falecido, ela encontrou anotações dos cuidadores desse avô e, por meio dessas anotações, ela pensou em criar uma história de ficção que tivesse um pouco a ver com aquele contexto ali, e foi assim que surgiu a ideia de Quando os Pássaros Voam para o Sul. E na sinopse desse livro aqui, a gente vai conhecer o Bo, que é um senhor que está chegando ali aos 90 anos e está vivendo os momentos finais da sua velhice. Então é um livro que vai tratar de algo que vai tocar 100% das pessoas, que é a relação com as pessoas idosas ou mesmo a vivência enquanto pessoa idosa. Com certeza você, eu e quase todas as pessoas do mundo vamos passar por isso, seja com a gente mesmo vivendo a nossa velhice ou tendo contato com a velhice de outra pessoa. Então esse foi um livro que me tocou muito profundamente, porque me trouxe esse tipo de reflexão. Eu já não sou uma pessoa tão jovem, já considero que eu passei aí da metade da minha vida, provavelmente, então eu sempre me pego pensando a respeito de como eu vou ser quando eu estiver idoso, quem eu vou ter por perto, quais vão ser as pessoas que eu vou poder contar, quais instituições, enfim. É uma questão que me deixa muito angustiado e por isso eu peguei esse livro para ler e também por isso ele ficou muito no meu coração e eu resolvi trazer aqui para vocês essa resenha para eternizar o quão importante foi essa leitura aqui para mim. A minha edição é essa edição da Tag, conforme eu disse, eu recebi em dezembro de 2025, e ela tem essa capa maravilhosa aí, que vai ter o Bo aqui embaixo, uma paisagem aí do bosque em volta da casa dele, e no fundo aqui a gente tem a imagem do cachorro dele, que é o Sixten, que é uma figura central dessa história e eu vou contar para vocês na sinopse. No contexto do livro, então, a gente vai ter o Bo, que é esse senhor que vive em uma comunidade rural com o seu cachorro Sixten, e eles vivem ali sozinhos. Ali perto tem bosque, então é um espaço bem legal ali, mas ele infelizmente vive sozinho. E aí, dentre as idas e vindas com a família, com os cuidadores,
eles vão ali muito preocupados com o bem-estar do Bo, com a sua autonomia. Eles vão se perguntar se há necessidade de tirar o cachorro dele, uma vez que ele precisa passear com esse cachorro, ele precisa cuidar desse cachorro e talvez algumas dessas ações ofereçam risco para ele, principalmente a questão de ir passear no bosque com o cachorro. Quando o Bo descobre que a família e a equipe de cuidadores está com essa preocupação a respeito da guarda ali do cachorro Sixten, ele vai entrar em um turbilhão de emoções e preocupações que vai desencadear o início dessa história aqui. A primeira questão que é muito interessante, que é um pouquinho diferente entre a Suécia e a nossa sociedade, é essa equipe de cuidadores que tem aqui no livro. Lá na Suécia existe esse programa aí, provavelmente do governo, em que tem aí os cuidadores que vão visitar essas pessoas idosas em casa, principalmente quem mora sozinho, para oferecer os cuidados básicos, seja para banho, alimentação, medicação, enfim, acompanhar o bem-estar e a segurança dessas pessoas. É uma coisa que aqui a gente não tem, que seria muito útil, mas que também esbarra em algo que a gente tem igualzinho aqui, que é a família às vezes não ter tanto contato com o idoso. Aqui a gente tem muito a questão de o idoso ficar isolado ou acabar indo para uma casa de repouso, e lá, por mais que o idoso possa ir para a casa de repouso, mas todo caso, se ele não vá, se ele resolver ficar em casa, a família delega essa função para essas equipes de cuidadores. E acho que isso é um descaso também, porque é uma forma de não oferecer o afeto que aquela pessoa merecia nesse final aí da vida. E é a primeira questão que a gente percebe aqui. O livro ele vai ser entremeado de observações dessa equipe de cuidadores. Então sempre eles estão anotando coisas ali em um determinado caderno, contando como que o boi está, se ele está se alimentando, se ele recusa a medicação ou banho, enfim, como que esse tratamento tem acontecido, esse acompanhamento do senhorzinho Bo. E uma das coisas que eu achei mais relevante de comentar sobre esse livro, a necessidade de a gente ler e de trazer esse livro para uma discussão, é que a gente vive numa sociedade que está envelhecendo. Então, muito em breve, a gente vai ter bastante idosos em comparação com pessoas jovens. A gente é um país muito mais jovem que está começando a envelhecer, que está aumentando muito o número de idosos. E acho que é muito importante a gente colocar o olhar sobre essa questão. Outra coisa é que a gente tem aí estatísticas que dizem que 9 em cada 10 pessoas vão precisar de cuidados especializados no final da vida. Então, muito provavelmente, a gente vai necessitar de um atendimento diferenciado, de acompanhamento e de muita atenção quando a gente estiver idoso. E por isso, essa obra aqui é muito relevante para a gente também, embora haja aí essas diferenças culturais, seja na questão de saúde pública e outras questões. E uma coisa que é muito interessante desse livro aqui é que existem aqueles livros com fluxo de consciência, e esse aqui eu resolvi inventar um termo que é fluxo de lembranças, porque a impressão que eu tenho é que a autora soube desenvolver um fluxo ali nas lembranças do Bo, em que ele, por exemplo, ele está indo dormir, quando vê ele começa um sonho, começa a refletir sobre o passado dele, e quando você menos espera, ele está acordando, e aí essas memórias se misturam com o que acontece agora na atualidade, e tudo isso vai influenciando aí a forma como a gente enxerga a leitura, como a gente enxerga o estado de saúde dele nessa altura da vida. Então, eu gostei muito assim dessa mistura entre lembranças, sonhos, delírios e como ela trabalha tudo isso para que não fique algo confuso ou que a gente vá achar cansativo, maçante. E eu achei que assim fez muito sentido para desenvolver esse personagem idoso. Um ponto muito alto do livro é a relação do Bo com o filho dele, o Hans. Nessa história aqui, o Bo ele viveu uma adolescência, uma infância com um pai muito machista, muito firme, rígido, autoritário,
conforme a gente também vive na nossa sociedade. E aqui a autora soube trabalhar muito bem os estudos que ela faz sobre masculinidades. O Bo, ele meio que vai romper com essa criação do pai dele, ele vai sofrer bastante com essa criação, com essa educação que ele recebe, e ele vai sofrer esse rompimento, que é bastante complicado para ele, mas quando ele tem o filho Hans, ele tenta fazer uma criação com um pouquinho mais de afeto desse filho. E é onde a gente percebe que não é tão fácil romper um ciclo. O Bo, ele consegue sim, em algumas partes, oferecer esse afeto, ter uma atenção mais sensível ali a respeito do filho, mas nem sempre. Agora, no final da vida mesmo, a gente vê algumas coisas dele, algumas atitudes que fazem uma ligação com a criação do pai. Também gostei bastante disso aqui no livro, porque mostra que um ciclo é bastante complexo de ser rompido e que provavelmente leva mais de uma geração para que isso aconteça, principalmente quando é uma coisa tão estrutural quanto o machismo. Outra coisa bem legal são as relações que o Bo tem aqui no livro. Ele tem a relação dele com a esposa, nas lembranças principalmente, e o livro vai dando ali para a gente o paradeiro dessa esposa, para onde que ela foi, ela morreu, o que que aconteceu com ela. E eu não vou citar aqui nada a respeito, porque eu não vi isso na sinopse e eu achei muito legal de descobrir, de ir aos poucos conhecendo quem que era a esposa do Bo e aonde que ela tá agora, enfim. Essa foi uma parte da história que eu achei muito sensível ali, que eu gostei bastante e que eu acho que cada um deve entrar no livro sem saber muita coisa. As relações dele também com amigos, com os cuidadores que oferecem ali algumas migalhas de afeto. E o Bo vai ter um dos amigos que é o melhor amigo dele, o principal amigo dele, que ele também é o melhor amigo dessa pessoa, que vive ali uma situação bastante complexa. O livro não deixa claro, mas que tem ali relação com a identidade dessa pessoa em si, né, desse rapaz. E o Bo vai ter uma amizade muito grande com ele ali, vai mostrar que realmente ele rompeu essa visão machista que recebeu do pai. E vai ter com esse amigo dele uma grande amizade, eles vão envelhecer juntos, enfim, até quase o final do livro. É bem interessante, é bem bonito de ver como que eles são amigos de verdade. Enfim, é um livro que vai mostrar diversas formas com que a pessoa idosa se relaciona, aquela fase em que você já passa a ver seus amigos indo embora e a angústia que isso gera. Não é um livro que você vai ter grandes acontecimentos, você vai sim ficar muito viciado na leitura, só vai parar nas vezes ali em que a história é um pouco pesada e aí você vai precisar respirar um pouco, mas fora isso, dá vontade de seguir lendo do início ao fim. E, como eu disse, não tem grandes acontecimentos, mas a escrita ela é tão envolvente, ela te leva tanto para dentro dessa história que você quer seguir, por mais que ela seja dolorida, você quer ali avançar nessa história, conhecer um pouquinho mais do Bo, saber o que vai acontecer com o cachorro, se ele vai conseguir manter o cachorro. Você também vai ficar preocupado se essa relação do Bo com o cachorro ali não gera realmente algum perigo para ele, uma pessoa que já está ali debilitada. Então tem todas as questões que ficam na cabeça da gente durante a leitura em si. E também, coincidentemente, esse livro aqui, ele parece muito com um homem chamado Ove, que também é de um autor sueco, Fredrik Backman. Um Homem Chamado Ove é um livro que eu adoro, que eu gosto muito, e que tem lá seus pontos de magia, de encantamento, diferente desse aqui, que é um livro com um pé mais na realidade, com aquela coisa mais sombria do fim da vida, os contornos mesmo ali da velhice. Então, acho que eles são muito parecidos, porque tratam da mesma temática e tem aí um idoso com bastante personalidade, mas esse aqui é um pouquinho mais pesado, vai abordar os problemas da pessoa idosa de uma forma diferente, mais crua mesmo, falando diretamente sobre as doenças, sobre as dificuldades, sobre a vida minguando ali aos poucos.
Então é um livro que é pesado nesse sentido aí, mas ao mesmo tempo também uma escrita leve, gostosa de ler, sem tantos rodeios, bem direta. Então tá aí a diferença entre essas duas leituras. E no fim das contas, Quando os Pássaros Voam para o Sul, foi um livro que me deixou bastante pensativo, bastante reflexivo sobre a vida. E por mais que eu tivesse terminado ali no mês passado, ele ficou na minha cabeça e eu ficava aqui pensando que eu tinha que falar sobre ele, que eu tinha que fazer uma resenha, que eu tinha que dar uma ressuscitada aqui no canal e trazer a resenha desse livro. E acho que vai ser muito bom para todo mundo que fizer a leitura. O meu é em parceria com a editora Record, ele é da Tag Inéditos, mas muito provavelmente ele vai estar aí futuramente nas livrarias para quem quiser fazer essa leitura. Agora então eu deixo aí com vocês. Queria saber quem que leu o livro, o que achou, se realmente gostou assim como eu, se o livro te deixou também com aquela pulga atrás da orelha, pensando em mil coisas sobre a vida. Então deixa tudo para mim aqui nos comentários e me deixa também indicações se você já viu algum livro parecido com esse, para que eu possa ler e também avançar nessa temática ou coisas parecidas aí que tenham alguma relação. Obrigado por chegar até aqui nesse vídeo de hoje. Não esquece do que eu sempre digo, quando se trata de literatura, nunca é quantidade, é constância. Lê um pouquinho todo dia e você desenvolve o seu hábito da leitura. Um beijo para você. Tchau, tchau.